2005, invocando o tratado com o Brasil, requer a extradição do seu nacional John Edward Alite, pronunciado na Flórida por envolvimento com a máfia e o crime organizado, RICO, conspiração e 3 crimes de extorsão. Transcrevo os tipos penais. Com base na pronúncia, protocolada em 17 de agosto de 2004 no Estado requerente, foi expedido mandado de prisão contra o extraditando. Houve pronúncia substitutiva, registrada em 29 de junho de 2005, depois de requerida a extradição. No que interessa a pronúncia indictment e a pronúncia substitutiva, expedido pelo grande júri da Corte Distrital dos Estados Unidos, para o Distrito Central da Flórida, assim deduz as imputações contra o extraditando. Acusação 1, conspiração RICO, durante todo o tempo pertinente para a presente pronúncia. 1. A família do crime organizado Gambino, ou La Cosa Nostra, bravante a família criminosa Gambino, era um grupo de crime organizado que operava no estado de Nova York, no estado de Nova Jersey, no Distrito Central da Flórida, no Distrito do Sul da Flórida e em outros lugares. A família criminosa Gambino era supervisionada e controlada por sua hierarquia localizada em Nova York e era uma família da Organização do Crime Organizado Nacional dos Estados Unidos, normalmente denominada La Cosa Nostra, Máfia e a Coisa Nossa. A família criminosa Gambino é uma organização criminosa secreta. Os membros e associados da família estão unidos por interesses criminosos em comum. Embora os membros afiliados da família Gambino tenham mudado durante o período de tempo indicado na presente pronúncia, e que nem todos os membros e associados tenham individualmente buscado fins ilegais, ou cada fim é legal, a estrutura da família criminosa Gambino permaneceu intacta. A família criminosa Gambino operava por intermédio de grupos de pessoas chefiadas por capitães, que eram também chamados de capos, ou capitão de navio. Esses grupos, que eram normalmente chamados de quadrilhas ou regimes, consistiam em membros alistados da família criminosa Gambino, que também eram chamados soldados ou homens feitos, e de associados criminosos que não eram membros da família Gambino. Os associados criminosos não membros não eram membros formalmente alistados à família criminosa Gambino, mas engajavam-se em atividades do crime organizado sob a autoridade de um capo ou de outro homem feito. Cada capo era responsável por supervisionar as atividades criminosas de suas quadrilhas e fornecia apoio e proteção aos membros das quadrilhas e associados. Em troca, o capo recebia uma parcela dos proventos recebidos através de atividades criminosas de cada um dos membros das quadrilhas associadas. A mencionada parcela dos proventos é também denominada tributo na presente pronúncia. Entre outras atividades, o capo autorizava o cometimento de uma ampla gama de atos criminosos, representava os membros da família, da quadrilha, na resolução de queixas e disputas com outros membros e associados da família Gambino e outras organizações do crime. A família criminosa Gambino engajava em conduta destinada a evitar a detecção por parte do governo dos papéis e identidade de seus membros e associados, suas atividades ilegais e os proventos de suas atividades. Entre outras condutas desse tipo, os membros e associados da família criminosa Gambino reuniam-se frequentemente em estabelecimentos comerciais ou clubes sociais, que eram considerados seguros, a fim de planejar e discutir assuntos relacionados com suas atividades criminosas. Incluíam, mas não se limitavam, a pizzaria e pubs localizados em Queens, Nova York, bem como outros clubes privados. Ronald Trúcio, também conhecido como Ronnie One Arm, era um soldado da família criminosa Gambino, que foi mais tarde promovido a capo. O réu Trúcio controlava e oferecia proteção às quadrilhas que operavam em Nova York, Nova Jersey, Flórida e outros lugares, incluindo a quadrilha identificada na presente. Entre outras atividades, o réu Trúcio supervisionava a quadrilha, cujos membros são identificados abaixo, recebia tributos gerados por meio de cometimento de atos criminosos das quadrilhas, representava as quadrilhas em assuntos de queixa e resolução de disputas. Os réus John E. Alite, que é o extraditando, Steven Catalano,
Michael Malone, Kevin McMahon, este acrescentado na pronúncia de substituição a folhas, Pasquale Andriano, Terry Squaglione e outros eram membros da quadrilha criminosa. As atividades da quadrilha localizavam-se no condado de Queens, Nova York, mas os membros e associados operavam em outras áreas da cidade de Nova York, Nova Jersey, etc. Embora os membros da quadrilha tenham mudado, já se disse, a estrutura e o propósito permaneceram o mesmo. Durante todo o tempo pertinente para a presente pronúncia, Ronald Trucchio, John Aliti, Stephen Catalano, Michael Malone, Kevin McMahon, Pasquale Andriano e Terry Squaglione, réus na presente e outras presentes pessoas conhecidas e desconhecidas pelo grande júri, doravante denominadas quadrilha, que operavam sob a influência e controle da família criminosa Gambino, constituíram um empreendimento, enterprise, termo definido conforme o título 18, ou seja, um grupo de pessoas associadas de fato, embora não constituindo uma pessoa jurídica, o qual se engajou no e cujas atividades afetaram o comércio estadual e exterior e interestadual. O empreendimento constituía uma organização contínua, cujos membros e associados funcionavam com uma unidade contínua para a finalidade comum de atingir os objetivos do empreendimento. A principal finalidade do empreendimento era gerar dinheiro para seus membros e associados, por meio de cometimento de diversos atos criminosos, incluindo, entre outros crimes, assalto à mão armada contra pessoas e estabelecimentos comerciais, invasão armada de domicílios, extorsão, tráfico de drogas e atos criminosos, envolvendo a fabricação ilegal, importação, recebimento, ocultação, compra, venda ou de outra forma, o tráfico de narcóticos ou outras drogas perigosas, interferência com o comércio mediante roubo, extorsão, operações de crédito extorsivas de forma a prevenir e evitar a detecção por agentes policiais e judiciários. Entre os métodos e meios através dos quais os membros e associados do empreendimento promoviam suas atividades criminosas estava a ameaça e o uso real de força ou violência. C. A conspiração. Em 1986, na pronúncia substitutiva 1984, ou próximo esse ano, e continuando a partir de então até a data da presente pronúncia, no estado de Nova York, Nova Jersey, Distrito Central de Flórida, Distrito Sul da Flórida e outros lugares. Trucchio, Aliti, Catalano, Malone, McMahon, Andriano e Terry Squaglione, réus da presente, sendo pessoas empregadas ou associadas ao empreendimento, conforme descrito acima, o qual engajava, assinou e cujas atividades afetaram, etc., repete aquele tipo. Combinaram, conspiraram, confederaram e concordaram em conjunto e entre si, bem como com pessoas conhecidas e desconhecidas pelo grande júri para violar o título 18 do Código dos Estados Unidos, seção tal, ou seja, para realizar e participar direto ou indiretamente da condução dos assuntos do empreendimento por meio de um padrão de atividades de extorsão, racketeering, termo definido conforme o título 18, etc., e como assentado na presente, no parágrafo 13, e por meio da cobrança de dívidas ilegais, termo definido no título tal e como apresentado. O padrão de atividade de extorsão, conforme definido no título 18 do Código dos Estados Unidos, por meio do qual os réus e seus conspiradores concordaram em realizar e participar da condução dos assuntos do empreendimento, constituem atas ameaças múltiplas para os quais utilizavam assassinato, tentativa de assassinato, conspiração para cometer assassinato, roubo, tentativa, extorsão, tráfico de substâncias controladas, interferência com o comércio mediante ameaça e violência, viagem interestadual para ajudar em empreendimentos de extorsão, realização de extorsão extorsiva de crédito, cobrança de crédito estendido por meios extorsivos, transporte interestadual de propriedade roubada, posse com o intuito de distribuir substâncias controladas. Cobrança de dívida ilegal, descreve, então, por meio do qual os réus concordarem em realizar, etc., consistia na cobrança de dívidas ilegais de diversas pessoas, dívidas incorridas e contraídas em atividades de jogo que constituíam violação à lei dos Estados Unidos ou de Estado ou subdivisão política do mesmo, e que foram incorridas em conexão com o negócio de jogo em violação à lei ou de Estado ou subdivisão política do mesmo.
Métodos e meios descreve as atividades criminosas da quadrilha eram perpetradas sob a autoridade e influência de Trucchio, na qualidade de associado e membro da família Gambino. O réu John Alite, extraditando, agiria e de fato agiu como líder de quadrilha, sob a autoridade e influência do réu Trucchio e da família criminosa Gambino, e pagaria e de fato pagou tributo a Trucchio e outros membros do crime organizado, a partir de proventos provenientes do crime. O réu Alite enriqueceria, de fato, enriqueceu a si próprio e a outros, no sentido de que Alite planejaria, de fato planejou e participou de diversos atos criminosos. Agiria, de fato agiu, direcionou outros a agirem contra pessoas que eram ou tinham sido membros associados da família. Alite agiria e, de fato, agiu, bem como direcionou outros contra pessoas que não tinham ligação com a Alite ou com a quadrilha. Alite invocaria, de fato, invocou a autoridade e influência da família Gambino para controlar empresas legais, tais como negócio de estacionamento com manobrista, e os ditos negócios relacionados com atividade para 2, controlar negócios ilegais, incluindo, mas não se limitando, negócios de atividades legais de substâncias incontroladas, negócio de jogo ilegal e negócio de coleta de dívidas legais, e 3, para criar e incutir medo em outros, incluindo pessoas que eram ou tinham sido membros e associados da quadrilha criminosa. Os réus Steven Catalano, Malone, Pasquale Andriano, Teres Caglione, eram membros da quadrilha e outros pagariam e, de fato, pagaram tributo aos réus Alite e Trucchio e outros membros do crime organizado. E vem essa repetição cansativa, e iriam fazer, como de fato fizeram, etc. Alegações especiais de determinação de pena. Acrescentaram-se na pronúncia de substituição estes 2 parágrafos. Durante o período de tempo alegado na acusação 1 desta pronúncia de substituição, em ou na vizinhança de New York, os réus Ronald Trucchio e John Alite e 1 ou mais membros da quadrilha criminosa propositadamente e intencionalmente distribuíram e possuíram com intenção de distribuir 5 quilogramas ou mais de uma mistura ou substância contendo uma quantidade detectável de cocaína, uma substância controlada, tudo isso em violação ao título 21 do Código dos Estados Unidos, ainda acrescentado na pronúncia substitutiva. Durante o período de tempo alegado na acusação 1, em ou na vizinhança de Nova York, os réus Trucchio e John Alite e 1 ou mais membros da quadrilha, propositaram e intencionalmente conspiraram para distribuir e possuir, com a intenção de distribuir 5 quilogramas de cocaína. Em 18, depois volta ao texto da pronúncia primitiva. Em 18 de março de 96, o próximo a essa data, em Tampa, Flórida, o próximo a essa cidade, o réu Michael Malone e 1 ou mais membros da quadrilha, ajudados, acumpliciados, aconselhados, contratados e de outra forma achados por John Alite, entraram num domicílio com a intenção de roubar o mesmo e tirou ilegalmente moeda dos Estados Unidos e propriedade de uma pessoa no mencionado domicílio mediante o uso de força, agressão e provocando medo. Além disso, durante a realização, Malone portava arma de fogo, etc. Depois, acrescentado pela pronúncia substitutiva. Em ou cerca de março de 96, em ou na vizinhança de Tampa, Flórida, o réu Michael Malone e 1 mais membros da quadrilha ajudaram, instigaram, aconselharam, contrataram e, assim agindo como procuradores de John Alite, entraram numa residência com a intenção de aí cometer roubo e retiraram ilegalmente moedas dos Estados Unidos e propriedade de um indivíduo que estava no interior da residência pelo uso da força, violência, assalto e induzindo medo. E durante a incumbência desse roubo, Malone transportava um arma de fogo, outra arma mortífera. Volta para a denúncia primitiva. Em 26 de dezembro de 95, ou próximo a essa data, o réu Steven Catalone e 1 mais membro da quadrilha
ajudados, acompliciados, aconselhados, contratados ou de outra forma achados por John Edward Alite, tiraram moeda dos Estados Unidos de uma pessoa que era empregado de e associado a um negócio localizado no Port St. Lucie, Flórida, ou próximo a esse local, mediante o uso de força violenta, agressão e provocando medo. Um membro portava a arma. Acrescentado pela pronúncia de substituição. Em ou cerca de 25 de dezembro de 95, o réu Steven Catalano e um ou mais membros, também instigados ou auxiliados, etc., agindo como procuradores de John Alite, retiraram ilegalmente moeda dos Estados Unidos de um indivíduo empregado por e associado a um negócio localizado em ou na vizinhança de Port Santa Lúcia, Flórida, pelo uso de força, violência, assalto, induzindo medo. Da primitiva. Em 1º de junho de 95, ou próximo a essa data, o réu Steven Catalano e um ou mais membros da quadrilha, de outra forma achados por John Alite, tiraram ilegalmente moeda dos Estados Unidos de uma pessoa que era empregado de e associado a um negócio localizado na rodovia US 1, em Port Lucie, Flórida, ou próximo a essa rodovia, mediante o uso de força, violência, agressão e provocando medo. Em ou cerca de 1º de julho de 95, o réu Steven Catalano e um ou mais membros da quadrilha criminosa ajudaram, instigaram, aconselharam, contrataram, agindo como procuradores de John Alite, retiraram ilegalmente moeda e propriedade de um indivíduo empregado por e associado a um negócio localizado ou na vizinhança do United States Highway 1, em Port Santa Lúcia, Flórida, pelo uso de força, violência, assalto, induzindo medo. Acusação 2, extorsão. A partir de dezembro de 96, isso também na pronúncia inicial, ou próximo a esta data, e continuando até agosto de 99, ou próximo a essa data, no Distrito Central da Flórida e em outros lugares, John Edward Alite, réu na presente de forma propositada e intencional, combinou, conspirou, confederou e concordou com outros, conhecidos e desconhecidos pelo grande júri, para ilegalmente obstruir, atrasar e afetar o comércio e o movimento de qualquer produto ou commodity de comércio, de qualquer forma ou grau, mediante extorsão, da pessoa número 1, pessoa essa conhecida pelo grande júri, conforme aquele termo é definido, etc., no sentido de que os conspiradores obteriam, de fato obtiveram, propriedade da pessoa número 1, com consentimento da mencionada pessoa, induzida pelo uso legal de arma de forma e força real, violência e medo. Acusação 3, também da pronúncia inicial. A partir de 97, ou próximo a essa época, continuando até fevereiro de 2000, ou próximo a essa data, no Distrito Central de Flórida e outros lugares, John Alite, Michael Malone, enfim, conspiraram, confederaram, etc., mediante extorsão da pessoa número 2, pessoa essa conhecida pelo grande júri, conforme aquele termo é definido, etc., no sentido de que os conspiradores obteriam, de fato, obtiveram propriedade que os conspiradores da pessoa número 2, com o consentimento da mencionada pessoa, induzida pelo uso legal de armas, etc. Acusação 4. A partir de março de 2000, ou próximo a essa data, e continuando até julho de 2000, ou próximo a essa data, Distrito Central da Flórida, John Alite e Terry Scaglione também conspiraram, confederaram, etc., para ilegalmente obstruir, atrasar e afetar o comércio e o movimento de qualquer produto ou commodity de comércio, em qualquer forma ou grau, mediante extorsão da pessoa número 3, pessoa essa conhecida pelo grande júri, conforme aquele termo é definido, no sentido de que os conspiradores obteriam, de fato obtiveram, propriedade da pessoa número 2, com o consentimento da mencionada pessoa, induzida pelo uso ilegal de ameaça ou força real, violência ou medo. Por delegação, o extraditando foi interrogado pela senhora juíza da primeira vara criminal federal do Rio de Janeiro, tendo respondido que se reserva o direito constitucional ao silêncio. Pelos advogados que constituiu, o extraditando apresentou defesa, na qual se alegou que, apesar de se cuidar de extradição instrutória, os documentos anexados do pedido, dentre eles as declarações juramentadas do procurador adjunto e do agente do FBI, são absolutamente vagos e imprecisos,
No que diz respeito às imputações, com descumprimento das exigências contidas no artigo 8º da Lei 6.815, número 2, do Tratado de Extradição com os Estados Unidos. Quanto ao delito de conspiração, ressalta que, embora se exija a descrição precisa do fato, não se indicou qualquer conduta objetiva do extraditando ou a descrição de qualquer fato típico que o ligue ao grupo mafioso, sendo que no tópico denominado alegações especiais de determinação de pena, sequer se especificou quando, onde e em quais circunstâncias os fatos ali narrados foram praticados, bem como quem seriam as vítimas. B. O crime de conspiração, de qualquer modo, não se inclui dentre aqueles que, segundo o Tratado Incidente, artigo 2º, são passíveis de extradição, nem houve, no caso, a promessa de reciprocidade. C. Impossibilidade de concessão da extradição pelo crime de extorsão, pois não houve qualquer indicação de qual tenha sido a vantagem obtida pelo extraditando, indispensável para a configuração do delito, conforme HC 870-209-Brossard, da participação dele no crime, de quem seriam as vítimas, bem como local e forma como se desenvolveram as supostas ações criminosas. Alega que, dos documentos, somente é possível inferir que foi obtido alguma quantia em dinheiro de supostas vítimas mediante supostas ameaças. Quando muito, conclui o extraditando, restariam os delitos de ameaça. Aduz, por fim, que a ameaça, Código Penal, artigo 147, que a ameaça é cominada a pena de prisão inferior a 1 ano, o que inviabiliza a extradição. Sobretudo porque, mesmo em se tratando de multiplicidade de condutas, em julgamento de extradição passiva, deve ser considerada cada uma das imputações per si, conforme se decidiu na extradição número 555 da República Federal da Alemanha, relator ministro Marco Aurélio. Na mesma data, a defesa protocolou pedido de arbitramento de fiança, para o fim de que o extraditando aguardasse em liberdade o julgamento da extradição que indeferir. Decisão confirmada pelo plenário em 31 de agosto. O Ministério Público Federal, parecer do ilustre Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, opinou pelo deferimento da extradição. Em 2 de junho de 2005, o extraditando por seus defensores, invocando fato novo, voltou aos autos para requerer diligência junto ao Estado requerente, a fim de que este confirmasse a existência de decisão judicial a respeito de petição dos corréus Michael Malone, Terry Scaglione e Pasquale Andreano, para determinar que a promotoria apresentasse em 10 dias informações acerca das circunstâncias da alegada associação mafiosa imputadas a todos, crime de conspiração, a natureza, locais e datas das ocorrências. Na mesma data, deferia diligência, assinando o prazo de 20 dias para o seu cumprimento. Em 21 de junho, a Embaixada dos Estados Unidos da América, em nota verbal 189, informou que o governo dos Estados Unidos fez objeção à ordem e aguarda a decisão do juiz para verificar se deve cumpri-la ou não. A respeito do requerimento de diligência, o eminente Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, ratificou o parecer anterior, pela procedência total do pedido de extradição, aduziu o parecer. Ao contrário do que menciona o extraditando, os documentos por ele apresentados não modificam o parecer ministerial constante de folhas. As informações, se cada um dos réus do processo originário dos Estados Unidos é declarado membro ou associado do grupo e ou da família criminosa Gambino, e quais seriam os fatos específicos que o governo americano pretende provar em julgamento contra cada um dos réus do processo originário, que o extraditando quer averiguar, não modifica a conclusão do feito. Presentes atraso em todos os documentos, etc. Por ofício protocolado, em 31 de agosto de 2005, o Ministério da Justiça encaminhou cópia da nota verbal 228, do teor seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos da América cumprimenta, etc., e tem a honra de referir-se à nota dessa Embaixada 346, solicitando a prisão preventiva para fins de extradição de John Edward Alite. A nota do Ministério número tal, solicitando que a Embaixada apresente a nota de particularidades e a nota da Embaixada 189, informando ao Ministério que nenhum documento foi protocolado pelo governo dos Estados Unidos. Essa nota diplomática e anexo estão sendo submetidos como suplemento para o pedido de extradição de John Edward Alite. A Embaixada solicita também que o Ministério leve a conhecimento do Supremo Tribunal a razão pelos quais os Estados Unidos emitiu
uma pronúncia superveniente contra John Edward Alite e seus correios. Após ter protocolado a pronúncia original contra John Edward Alite e seus correios, em 17 de agosto de 2004, e após a apresentação oficial do pedido de extradição, às autoridades brasileiras, novas evidências vieram à tona para demonstrar o envolvimento de outro corréu nas acusações contidas na pronúncia original. Como resultado, o júri do Tribunal Federal da Corte Distrital para o Distrito da Flórida devolveu a pronúncia superveniente em 29 de agosto contra John Edward Alite e seus correios. A pronúncia superveniente alega a mesma violação estatutária contra John Edward Alite, como aquelas incluídas na pronúncia original, porém meramente adiciona um novo corréu, Kevin McMahon, com as mesmas acusações. Em 30 de junho de 2005, um novo mandado de prisão contra John Edward Alite, baseado nas acusações de pronúncia superveniente, foi emitido pelo clerk da mencionada corte, em nome do juiz magistrado. Complementando a pronúncia superveniente e novo mandato, os documentos suplementares que estão sendo transmitidos às autoridades respondem à nota diplomática, etc. É importante que as autoridades brasileiras observem que a promotoria dos Estados Unidos foi somente requisitada a submeter a nota de particularidades para determinados correios de John Edward Alite e não foi requisitada a submeter qualquer informação adicional com referência às acusações contra John Edward Alite. As notas de particularidades contra o réu Terry Scaglione, etc., não afetam de modo algum nas acusações contra John Edward Alite, cuja extradição está sendo solicitada. Portanto, para cumprir com a solicitação do Supremo Tribunal Federal, os Estados Unidos obteve cópias autenticadas e traduzidas na nota de particularidades protocolada contra Terry Scaglione e Michael Malone, que encontram-se em anexo. A nota verbal veio acompanhada de textos nos idiomas inglês e português da pronúncia de substituição, cujas alterações à pronúncia originária eu já mencionei no relatório, destacando na leitura o que foi introduzido na chamada pronúncia de substituição. Defesa do extraditando, ouvida sobre a mencionada nota verbal, requereu: a. Seja reconhecida a prejudicialidade do prosseguimento desse processo extradicional, face à perda de eficácia do indictment em que se fundamenta este pleito, extinguindo-se imediatamente o feito e declarando que não pode uma decisão judicial superveniente relativa ao mesmo fato se ensejar um novo processo extradicional. B. Sucessivamente, que seja reconhecida a pronúncia em substituição como um novo pedido de extradição substitutivo do anterior, com reconhecimento do excesso de prazo, que trata o artigo 7º do Tratado do Brasil e Estados Unidos, contados da data de comunicação da prisão preventiva, anulando-se esse processo para que tenha reinício na forma preconizada na lei. Em qualquer das hipóteses, se espera, seja a prisão do extraditando imediatamente relaxada, seja por sua flagrante ilegalidade, seja por excesso de prazo presente. Transcrevo parte da denúncia para a documentação. O Ministério Público, parecer da ilustre subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques, aprovado pelo Procurador-Geral, manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do extraditando, reiterando no mérito as manifestações anteriores no sentido da concessão do pedido extradicional. É o relatório. Pelo extraditando, com a palavra, doutor Otávio Bezerra Neves. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador da República, advogados, pessoas aqui presentes. Essa defesa tem a perfeita noção de que em processo de extradição não se deve examinar fatos. De todo modo, a tintura desta acusação requer, pelo menos, em breves palavras, que se faça um retrospecto da vida do extraditando, apenas para compreender o que a defesa entende ser o movel deste pedido extradicional. O extraditando nasceu em Nova York, passou a sua adolescência no bairro de Queens, aonde conheceu um filho de um conhecido mafioso americano, John Gott Jr. O senhor John Gott viria a ser um dos mais importantes capos da máfia da família Gambino, e dizem até que foi o inspirador do senhor Scorsese para fazer aquele filme do Poderoso Chefão. Ele morreu na prisão,
depois que a promotoria americana conseguiu um testemunho de um partícipe da organização criminosa, que foi convencido a depor contra o senhor John Gott, mediante proteção, e ele acabou, então, condenado e morreu poucos meses depois de câncer na prisão. Esses dados sobre a vida do senhor John Gott, eu pude ter a oportunidade de conhecer em alguns documentários que são aí veiculados nas televisões a cabo. Começando a vida lá em Queens, ele aí, pela volta dos 19 anos, foi para Tampa, na Flórida, para estudar com uma bolsa integral, porque era atleta. Seguiu a sua vida na Flórida como boxer profissional e também com um negócio de valet park, uma empresa que ele montou. Quando tinha mais ou menos 24, 25 anos de idade, se envolveu numa briga, acabou preso, fez um acordo com a promotoria para não ser julgado e ficou preso durante 3 anos numa penitenciária federal, de 1996 a 1999. Até aí, nenhum problema mais grave ele tinha na vida. Durante o período que ele estava encarcerado, ele foi visitado por agentes do DEA americano e do FBI, que queriam oferecer a ele um acordo para que ele reduzisse o tempo que ele ainda tinha a cumprir e para que ele entrasse no programa de proteção à testemunha. Ele não aceitou o acordo, cumpriu a pena daquela transação penal até o final. Em 1999, ele foi intimado para depor na Corte Americana de Nova York sobre a vida anterior do senhor John Gott Jr. Ele, na Corte de Nova York, usou o artifício da 5ª emenda à Constituição Americana e permaneceu em silêncio, nada declarou. E, daí por diante, retornou para a Flórida para tentar recuperar o negócio dele, que, no período em que ele esteve preso, foi tomado por empregados. Entrou com algumas ações civis contra os ex-sócios que tinha, acabou não recuperando totalmente o negócio, teve uma indenização pequena, e, neste período que sucedeu a esse fato, de 1999 até mais ou menos o ano de 2004, quando ele veio para o Brasil, ele foi procurado nada menos do que 10 vezes por outras autoridades do FBI americano, querendo convencê-lo novamente a prestar algum depoimento a servir de testemunha contra o senhor John Gott Jr. Este quadro nos conduz, ou pelo menos conduz a defesa ao pensamento de que esta extradição também tenha hoje a finalidade de levá-lo para os Estados Unidos para que seja oferecido a ele algum tipo de acordo para ele realmente acabar sendo testemunha contra o senhor John Gott Jr. Essa convicção se baseia na informação que veio do advogado americano de que, no curso desse processo tradicional, ele teria sido procurado pela promotoria americana com o fito de tentar começar a trabalhar em um acordo no qual ele pudesse realmente servir como testemunha ou entrar no programa de proteção à testemunha. Feito esse esclarecimento fático, que a defesa entende necessário, dado ao contexto da extradição, nos cumpre passar ao exame de uma questão que entendemos que seja aqui primordial. É a possibilidade de se substituir, ou pelo menos de se mudar a imputação no curso de um processo extradicional já iniciado. O governo americano, quando remeteu para cá essa pronúncia substituta, fez a afirmação de que ela não conteria nenhum tipo de alteração na imputação. O eminente relator, no relatório, já esclareceu que houve a inclusão, e exatamente essa observação que eu iria fazer, houve a inclusão de mais 2 crimes no capítulo da denúncia em que trata da especificação, ou seja, pelo menos do cômputo da pena, o que altera significativamente o contexto todo da extradição e até, eventualmente, a autorização que será dada por esse tribunal para que ele seja processado, ou seja, os delitos que ele poderia vir a responder, se deferida a extradição, são distintos daqueles que constavam do pedido inicial. No entender da defesa, essa substituição da denúncia no curso do processo extradicional esbarraria na impossibilidade contida no artigo 88 da Lei 6.815, de que, uma vez indeferida a extradição, não se poderá admitir novo pedido pelos mesmos fatos. Além disso, ela implicaria também, porque ela teria sido apresentada aí já no ano de 2005, numa decadência
pelo menos da prisão preventiva, ou do prazo de 60 dias que se teria pelo artigo 82, parágrafo 2º da Lei 6.815, que também é repetido pelo artigo 8º do Tratado entre o Brasil e Estados Unidos. Ou seja, não se admitiria um pedido, estaria se fazendo agora um pedido substitutivo, que poderia, em um momento futuro, vir a ser substituído por um outro, e assim se eternizaria todo o processo de extradição. Essa nova ordem de prisão, então, consequentemente, não poderia surtir o efeito de retroagir ao ponto de justificar esse pedido extradicional. Em razão disso, se entendeu, e exatamente por isso se pleiteou, quando a defesa foi instada a se manifestar acerca dessa pronúncia substituta, que ou se extinga o processo tradicional, ou, se não for essa hipótese, então que se retroaja ao seu início, se ouça novamente o extraditando, mesmo que ele ainda permaneça no desejo de se manter em silêncio, e que se possa, então, oportunizar a apresentação de nova defesa já sobre esta nova imputação. Bom, superada essa questão, que se entende que seja aí preliminar, com relação ao mérito, o eminente relator também, no brilhante voto, bem esclareceu quais são os pontos em que a defesa se baseia. Basicamente, a defesa sustenta, como uma das hoje mais conhecidas defesas que se faz em extradição, que não há precisão dos fatos mencionados nessa pronúncia. E, efetivamente, nesse caso específico, também a leitura feita pelo eminente relator muito facilita essa compreensão. A existência da máfia é muito conhecida, enfim, e não constitui, basicamente, um crime atribuído a ninguém. Esta relação entre uma pessoa, a participação dela dentro da organização criminosa, que sim poderia constituir o delito. Me fez a hipótese recordar, e cito isso na defesa, uma discussão que se travou na extradição 853 Paraguai, relator ministro Marco Aurélio, acerca da existência do Hezbollah, do grupo armado Hezbollah, que se discutia naquela época se a existência do Hezbollah poderia ser discutida no processo tradicional, que isso era uma questão óbvia. Como aqui, também a máfia, ou a família Gambino, a existência dessa organização criminosa é absolutamente óbvia, já gerou inúmeros filmes e não seria o cerne da discussão. Então, não é o fato de existir a família criminosa que pode suplantar a necessidade de que venha uma informação precisa de uma efetiva participação do extraditando em alguma organização. Nesse sentido, em relação à lacuna de descrição precisa, torrencial jurisprudência desse excelso pretório, e aí, só a guisa de citação, vamos à extradição 853 Paraguai, com voto até do próprio eminente relator, ministro Sepúlveda Pertence, questão de ordem na extradição 568, relator ministro Celso Melo, doutrina de Mirto Fraga e Youssef Carrali, extradição número 486 da Bélgica, relator ainda ministro Galotti, até a extradição 333, que na época foi relator o ministro Antônio Neder, e a defesa foi patrocinada na época como advogado pelo próprio ministro Sepúlveda Pertence, que considerava imprescindível a descrição precisa para o julgamento do processo extradicional. Essa importância é ainda relevada por se cuidar de um processo onde se faz uma comparação de tipos penais, tanto brasileiros quanto alienígenas. Então, a descrição precisa reclama mais até, ou pelo menos sob o aspecto formal, deveria ser mais exigida até do que se faz no sistema interno em uma denúncia. Além disso, a defesa também sustentou que naquela extradição primitiva, e o fato se repete na pronúncia substituta, não consta do rol do artigo 2º do Tratado entre o Brasil e os Estados Unidos o crime de RICO, ou de associação criminosa. A extradição é pedida, segundo a nota verbal, sem oferecimento de reciprocidade, e ela se baseia nos crimes definidos nas alíneas 18 e 19 desse mesmo artigo do Tratado Internacional entre os dois países. Segundo o que foi decidido na extradição 800 da Bélgica, relator ministro Nelson Jobim, e também no HC 80508, relator ministro Maurício Correia, não é possível a concessão da extradição quando não consta o crime no rol do tratado, sem que haja a oferta da reciprocidade. O ministro Maurício Correia até
Nesse habeas corpus 80508, ainda faz a ressalva de que isso não impede que depois o pedido venha a ser feito com a promessa de reciprocidade, do que se tem até uma certa reserva, face à impossibilidade de que se requeira uma nova extradição depois de que seja indeferida a primeira pelo mesmo fato. Quanto aos crimes não referidos na acusação número 1, que seriam, então, os crimes de extorsão, parece à defesa que, segundo também o entendimento pacífico deste Celso Pretório, o crime de extorsão pela definição fática, e aí não o nome em iuris que se empresta à norma na pronúncia alienígena, é que importaria. E, na descrição, nada se vê em relação ao resultado. Aliás, além de lacônica, assim como também o é a acusação de formação de quadrilha, as acusações de extorsão, até extremamente singelas, se resumem a mencionar que alguma pessoa, em algum lugar, em alguma data específica, teria sofrido algum tipo de ameaça e, com o seu próprio consentimento, teria supostamente entregue alguns bens, que não se diz quais são, nem a quem quer que seja, nem quem participou desses atos. A defesa entendeu que, no máximo, nessa hipótese, se teria aí um crime de ameaça que não seria passível de produzir uma extradição. Essas, em síntese, eminentes senhores ministros, são as razões da defesa pelas quais se entende deva ser esse processo de extradição julgado com a negativa da entrega do extraditando. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhor presidente, não há falar em perda de eficácia do indictment ou de que houve, na verdade, novo pedido de extradição. Transcrevo passagem do parecer do Ministério Público, da ilustre subprocuradora Cláudia Marques, que assim se manifestou quanto à questão. A alegação, entretanto, é improcedente. A nova pronúncia proferida por magistrado do Estado requerente não apresenta especificamente quanto ao extraditando qualquer alteração substancial apta a ocasionar o deferimento do pedido de análise. Na verdade, conforme demonstra a análise de ambas as pronúncias, folhas e folhas, as singelas alterações ocorridas em nada se refere ao extraditando, mas relacionam-se especificamente aos corréus Michael Malone e Terry Scaglione. Por outro lado, os documentos apresentados pelo Estado requerente às folhas seguintes não significam aditamento, tampouco novo pedido de extradição, eis que tais documentos foram encaminhados a essa Corte em resposta à diligência determinada pelo ministro relator. A análise dos aludidos documentos permite concluir que os fatos imputados ao extraditando continuam os mesmos, não havendo que se falar em perda da eficácia do pedido extradicional. O que ocorreu na hipótese foi tão somente um melhor detalhamento quanto às circunstâncias da prática dos fatos imputados aos corréus Michael Malone, Terry Scaglione e Pasquale Atreno. Com efeito, a própria decisão acostada aos autos pela defesa evidencia que a nota de detalhes determinada pelo magistrado norte-americano referiu-se apenas à acusação 1 da pronúncia. O exame da aludida decisão também demonstra que foi determinado o esclarecimento da natureza do ato, local e data, apenas quanto aos 3 réus acima mencionados. De outro lado, ainda que sustente que a determinação dos esclarecimentos realizada quanto aos demais réus também se estenderia o extraditando, visto figurar também ele a acusação 1 da pronúncia, tal circunstância não importou em alteração substancial na pronúncia em substituição no que diz respeito ao extraditando. Por esse motivo, também não se mostra necessário determinar a realização de novo interrogatório ou ainda nova apresentação da defesa, haja vista que, como acima demonstrado, os fatos imputados no extraditando não sofreram qualquer modificação. Digo eu, do exame da pronúncia que acompanhou inicialmente o pedido de extradição e da pronúncia em substituição trazida pelo Estado requerente, verifica-se que os fatos narrados são substancialmente os mesmos. Afora a inclusão do corréu Kelvin McMahon na acusação por conspiração, acusação 1, e uma alteração de datas, das datas em que se iniciara a formação da quadrilha. A primeira pronúncia menciona 1916 e substituição o ano de 84. O que se tem é o acréscimo de 2 parágrafos no tópico denominado alegações especiais de determinação da pena, da quais extrato. Durante o período de tempo,
alegado na acusação, os réus Ronald Trucchio e John Alite e um ou mais membros distribuíram retiveram, etc., distribuíram e possuíram, com a intenção de distribuir, 5 quilogramas de cocaína. Durante o período alegado na acusação, em Nova York, os réus Trucchio e Alite e um ou mais membros conspiraram para distribuir esses 5 quilogramas de cocaína. No mais, segue-se uma alteração na redação dos demais parágrafos contidos naquele tópico. Releio da pronúncia de substituição, em que realmente o que há é a inclusão e a referência às circunstâncias atinentes aos correios. Extrai-se, pois, que referidos delitos dizem respeito a condutas que teriam sido efetivamente praticadas pela organização criminosa, mas que são absolutamente irrelevantes para a caracterização do delito autônomo de conspiração, objeto do pedido de extradição. A conspiracy, com efeito, equivale no Brasil ao delito de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal Brasileiro, extradição 862, Maurício, 912, Joaquim Barbosa, o qual independe da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. HC 70.290 pertence. Merece consideração à parte a alegação de que o tratado incidente não inclui o delito de conspiração dentre aqueles passíveis de extradição. Certo, temos entendido que o rol previsto no tratado com os Estados Unidos, entre o Brasil e os Estados Unidos, é taxativo. Assim, extradição 795 pertence e HC 80.508, Maurício Correia. A conspiração, no entanto, não encontra correspondente no Brasil apenas no delito de quadrilha ou bando, conforme precedentes já mencionados. Quando, dentre as finalidades da quadrilha, encontra-se a prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, como no caso, a conduta corresponde à figura específica de associação prevista no artigo 14 da Lei 6368. Assim, HC, Tais, Maurício Correia, Nery, etc. E a associação para o tráfico, diversamente do delito de quadrilha ou bando previsto no artigo 288 do Código Penal Brasileiro, para a prática de qualquer crime, enquadra-se dentre aquelas passíveis de extradição, segundo o artigo 2º, 27 e 28 do Tratado entre o Brasil e os Estados Unidos. Serão entregues, etc., cometido qualquer dos seguintes crimes ou delitos. Crimes ou delitos comuns contra as leis relativas ao tráfico, uso ou produção ou manufatura de narcóticos ou cannabis. 28, crimes ou delitos contra as leis relativas à manufatura, o tráfico ilícito de substâncias prejudiciais à saúde ou de produtos químicos venenosos. Aduz extraditando que se o indictment, impropriamente traduzido por denúncia, quanto ao delito de conspiração, fosse em processo no nosso país, teria sido rejeitado, por não atender às exigências relativas à correta individualização da conduta. Além de improcedente a alegação, não se pode esquecer que, mesmo quanto à denúncia, cujos requisitos formais no Brasil, de 41 CPP, assemelham-se àqueles previstos no artigo 80 do Estatuto dos Estrangeiros, tem a jurisprudência do tribunal assinalado que o que se exige, sobretudo, é que a imputação descreva concretamente os elementos essenciais à realização do tipo cogitado, o que não foi descumprido. Refiro o habeas corpus 70.290 da famosa sentença Denise Frossard. Extrato, ademais, da ementa do referido precedente. O crime de quadrilha se consuma em relação aos fundadores no momento em que é aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais de 3 pessoas, e quanto àqueles que venham posteriormente a integrar seu bando já formado, no momento da adesão de cada qual.
crime formal, nem depende a formação consumada de quadrilha da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem, consequentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão de algum dos crimes fim da associação. Segue-se, prosseguia eu, naquele caso, que a aptidão da denúncia por quadrilha bastará, a rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à organização formada por mais de 3 elementos e destinada à prática ulterior de crimes. Para que se repute idônea a imputação a alguém da participação no bando, não é necessário, pois, que se lhe rogue a cooperação na prática dos delitos a que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia, a título de evidência de sua formação anteriormente consumada. Na mesma linha quanto ao delito de associação para o tráfico, ao qual, ademais, possui conceito mais amplo e exige a associação de apenas 2 ou mais pessoas, é a quadrilha de 2 da nossa lei de entorpecentes. Tem razão o extraditando, contudo, quanto à alegada ausência de descrição suficiente dos fatos relativos aos delitos de extorsão. Ressalto-se inicialmente que o delito de extorsão no Brasil consiste em constranger alguém, mediante violência grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, Código, artigo 158. É delito de mera conduta, cuja consumação, portanto, não exige a efetiva obtenção da indevida vantagem econômica. Esta, no entanto, constitui elementar do crime, a vantagem visada, cuja especificação inexistente na pronúncia é imprescindível para a caracterização do crime. E sem ela, conforme ressaltou o extraditando, o que restaria, quando muito, seria o delito de ameaça, cuja pena é inferior a 1 ano de prisão e, por isso, não passiva de extradição. Indefiro a extradição, portanto, quanto aos delitos de extorsão, acusações 2, 3 e 4. Resta ainda analisar a inocorrência de prescrição, especificamente quanto ao delito de conspiração. Dispõe a seção 3282 do título 18 do Código dos Estados Unidos, que se extingue a punibilidade dos delitos cogitados, se o indictment não ocorrer em 5 anos de sua comissão. Acentua, a propósito, a declaração juramentada, affidavit, do agente do Ministério Público Federal americano que atua no caso. Revi cuidadosamente a lei sobre prescrição aplicável. Já que o prazo prescricional aplicável é de 5 anos, e a acusação 1 da pronúncia imputa violações criminais que ocorreram de 1986 até o registro da pronúncia, 17 de agosto de 2004, o réu foi formalmente indiciado da acusação 1 dentro do prazo estipulado de 5 anos. Com relação à acusação 2, etc., não interessa, porque, quanto a elas, estou indeferindo por outro motivo. No parecer do Ministério Público se lê: à luz da legislação americana, exige que o crime não prescreva, para que o crime não prescreva, que a pronúncia seja registrada no prazo de 5 anos, a contar da data do cometimento dos delitos. Tendo os presentes autos descrito crime de conspiração, que cessou em 2004, e considerando que a pronúncia se deu em 17 de agosto de 2004, não há que se falar em decurso do prazo prescricional nos termos da legislação norte-americana. Correto do ponto parecer. Ademais, não ocorreu a prescrição à luz da legislação brasileira. A pena máxima combinada ao delito de associação para o tráfico, artigo 14 da Lei 6368, é de 10 anos de reclusão, cuja punibilidade antes do trânsito em julgado da condenação se extingue pela prescrição em 16 anos. Ressalta-se que o crime de associação para o tráfico é permanente e, por isso, a contagem do prazo prescricional corre do dia em que cessou a permanência, ou seja, de 17 de agosto de 2004. Este quadro, senhora presidente, defiro em parte o pedido de extradição apenas com relação à acusação 1 da pronúncia, indeferindo quanto aos demais. É o meu voto. Nente relator. Ele falou em resbolar aqui, a discussão sobre resbolar é sobre a natureza política ou não. Né? A máfia não é
não digamos que seja inteiramente apolítica. Mas... O eminente relator, portanto, defere parcialmente o pedido extradicional, nos termos do seu voto. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Acompanho o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Também, senhor presidente. Ministro Carlos Brito. Ministro César Peluso. Ministro Marco Aurélio. Na segunda turma, já a televisão. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, deferiu em parte o pedido extradicional. Sim, sustentação oral que está esperando aí até aqui. Senhores ministros, chamo a julgamento a ação rescisória 1470, de que é relator o ministro Marco Aurélio. Autor Emanuel Alves de Andrade e réu é o Estado do Piauí. Presidente Manuel Alves de Andrade e Maria Dulcimar Gonçalves Moura ajuizaram a ação rescisória contra o Estado do Piauí, indicando como acórdão reincidendo prolatado no mandado de segurança 1181, e expondo. O Pleno do Tribunal de Justiça concedeu a segurança em decisão unânime. Ao recurso extraordinário interposto pelo réu, foi negado seguimento. O agravo implicou a reforma do ato formalizado pelo juízo primeiro de admissibilidade, vindo o extraordinário a ser conhecido e provido pela primeira turma. Articula-se com violência os artigos 5º, inciso 36, 37, e artigo 37, inciso 15, da Constituição Federal e o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como com erro de fato. A aposentadoria, prêmio por tempo de serviço, foi deferida considerada a atuação no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, passando pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado. Assim, a modificação dos parâmetros, ocorrida de forma abrupta, acabou por menosprezar o princípio basilar do devido processo legal, ou seja, o contraditório. Ter-se ato jurídico perfeito e coisa julgada no sentido linear, considerado que, na fase administrativa, não houve qualquer impugnação. As reduções verificadas mostraram, segundo o quadro de folha 8, substanciais, sendo que o extraordinário não poderia ter sido conhecido ante o verbete 280 da súmula da jurisprudência predominante desta Corte. Tudo ocorrera a partir de interpretação de leis locais. A folha 10 é citada a lição de Lúcia Vale Figueiredo, ressaltando-se a existência de erro de fato, porquanto esta Corte não teria considerado fatos constantes do processo. O conhecimento de do recurso extraordinário dera-se à margem da ordem jurídica e da jurisprudência sedimentada, verbetes 282 e 356 da súmula do Tribunal. Requereram os autores a procedência do pedido formulado para reincidir do acordo proferido, via-se a condenar o réu nas custas e honorários advocatícios, restabelecendo-se os parâmetros dos proventos, tais como reconhecidos pelo Tribunal de Justiça mediante o acórdão reformado. Pleiteou-se também a condenação do réu ao pagamento das diferenças advindas da supressão de parte dos proventos dos autores. A inicial foram anexados documentos de folha 19 a 194, estando a folha 195 a guia relativa às custas e na seguinte a referente ao depósito. Este processo foi distribuído ao ministro Celso de Mello, folha 198, que a folha 200 consignou ter participado do julgamento relativo ao acordo reincidendo. Deu-se, então, a redistribuição ao ministro Maurício Correia, folha 202, que determinou a citação do réu. Aos autos veio a contestação de folha 215 a 226. São tecidas considerações sobre o pano de fundo do mandado de segurança impetrado e que seria a irregular equiparação de proventos aos vencimentos dos procuradores do Estado. Alude-se à circunstância de jamais terem integrado o quadro funcional da Procuradoria, os autores, não se podendo, por isso,
não se podendo, por isso mesmo, cogitar de ato jurídico perfeito. Estar-se-ia diante de situação glosada pela Carta Pretérita, parágrafo único do artigo 98, e pela atual, artigo 37, inciso 13. Quanto ao erro de fato, faz-se referência à definição do parágrafo 1º do artigo 485 do CPC, a erro quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. A ausência de apreciação pelos integrantes da primeira turma das resoluções do Tribunal de Contas do Piauí mostrou-se, segundo a contestação, irrelevante para a decisão prolatada. A turma não teria admitido como existente fato inexistente, nem reconhecido como inexistente fato existente. Refuta-se a possibilidade de, na via da rescisória, condenar-se a satisfação de diferenças vencidas. A folha 242, o ministro Maurício Correia instou as partes a manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir. O autor revelou não ter provas a lançar, não se pronunciando o réu. Então, Sua Excelência abriu vista às partes, sucessivamente, para oferecimento de razões. Ao processo, vieram as razões dos autores, de folha 284 a 291, anexando precedentes. O Estado não se manifestou, certidão de folha 393. E a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer de folha 394 a 401, da lavra do Dr. Flávio Giron, com aprovação do Procurador-Geral, Geraldo Brindeiro, no sentido da improcedência do pedido formulado, assim deixando sintetizada a peça e transcrevo para efeito de documentação. O ministro Maurício Correia, após intimar o réu, que quedou silente, homologou o pedido de existência formulado pela autora Maria Dulcimar Gonçalves Moura, tendo sequência rescisória apenas no que é ajuizada por Manuel Alves de Andrade. Houve a interposição de agravo, ao qual este plenário negou o provimento. Deu-se deferimento a pedido de vista formulado pelo Estado, sendo que juntou o subestabelecimento. O processo veio-me ante substituição, havendo lançado visto, declarando-me habilitado a votar o relatório. O revisor, Usará da palavra pelo autor, doutor Manuel Lopes de Souza, com a palavra. Excelentíssima senhora presidenta, foi Celso Pretório, e cumulativamente revisora da causa, digníssima ministra Ellen Grace. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, recém-chegada à casa. Excelentíssimo senhor relator, digníssimo ministro Marco Aurélio de Mello. Excelentíssimos demais senhores julgadores e excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, presente a esta sentada. Este feito, senhores julgadores, é daqueles que, na verdade, não deveria ter chegado a essa corte, pois teve origem, como já foi salientado no relatório bastante elucidativo do excelentíssimo senhor relator, de que decorreu de um mandado de segurança. Mandado de segurança este ajuizado em 19 de maio de 1992, perante o egrégio Tribunal de Justiça do Piauí. Calcado, sem dúvida, em substanciais e indiscutíveis fundamentos, todos nascidos e gerados no âmbito do Estado. Logo, a chamada lei local.
O mandado de segurança foi bem sucedido e, por unanimidade, a Corte piauiense deferiu o mandado de segurança, concedeu a segurança, à unanimidade. O Estado, de maneira negligente, não pré-questionou a decisão, mas passou logo para um passo seguinte, além de respeitar os princípios e os julgados desta Corte, no sentido de que, se tratando de lei local, não seria possível a interposição de recursos direcionados a esta Suprema Corte. Mas, se não bastasse, não pré-questionou e, consequentemente, feriu mortalmente o princípio estabelecido nas súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte. O excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, à época, em substancioso despacho, denegou a subida do recurso extraordinário, calcado nesses princípios todos que já foram levantados, de lei local, duas leis substanciais lá, duas leis delegadas, a 97, de 91, de 27, de 7 de 73, e complementada por uma seguinte, 133, de 7 de 8 de 74, e mais outros decretos, também tudo da competência do Estado do Piauí. Certo é que, dentro dessa vertente, jamais essa demanda deveria estar sendo debatida nesta Corte. Há exemplo de emendas de vários julgados desse Supremo, em que o patrono do autor fez constar, não só na defesa propriamente dita nos autos, mas no memorial que fez chegar a todos os senhores julgadores, eminentes julgadores. Então, Excelência, a consciência, a convicção que se tem é que houve um grande equívoco e extremamente prejudicial a um cidadão já com mais de 70 anos de idade e que viu sua remuneração ser extraordinariamente, ser perversamente reduzida a patamares insuportáveis. Então, diante de todas as razões fáticas e jurídicas, e que essa Suprema Corte tem bastante conhecimento, tem consagrado em diversos julgados que estão estampados aqui as emendas no memorial distribuído, a convicção do autor, por precisa e ajustada fundamentação em toda a sua defesa, desde as origens no mandado de segurança, depois nas contrarrazões do recurso extraordinário e também na contraminuta no agravo de instrumento, e principalmente pelo irreprochável parecer do desembargador presidente, à época, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que lançou de maneira lapidar a denegação, a conclusão final para denegar o recurso, adotando as súmulas 282, 356, 280
e mais a 359.400. Então, excelências, é de se ter a sensação e até a convicção de que esse pedido, o pleito do autor, esteja suficientemente fundamentado e, sobretudo, merecedor de justiça, que é o que essa corte prima por fazer. Dentro desse princípio e dentro desse contexto, o patrono do autor quer demonstrar e quer manifestar perante esse pleno de que a nossa postulação deve ser abrigada pela Suprema Corte do país, porque, com isso, fará, sobretudo, elevada justiça. E é o que se propõe aqui, e muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Presidente, a leitura do acordo reincidendo, folha 149 a 154, revela haver o colegiado, a partir dos parâmetros do acordo impugnado mediante extraordinário, admitido o pré-questionamento, no que invertido o princípio do direito adquirido. Acionou o colegiado o fato de os então recorridos haverem indicado na inicial do mandado de segurança a condição de ex-funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí, tendo sido reenquadrados por decreto como procuradores de autarquia. Aludiu à circunstância de a Lei Delegada 132 de 74 haver estendido aos procuradores do Estado lotados nas autarquias os benefícios da Lei Delegada 91/73, que criou a Procuradoria-Geral do Estado. Mencionou mais, referindo-se a peças dos autos, que pelo Decreto 3.766 de 80, deu-se a disciplina dos vencimentos e salários dos procuradores lotados no DR, que seria a mesma dos procuradores lotados na Procuradoria-Geral do Estado. Por fim, mencionando mais uma vez, peça do processo, consignou que foi editada a Lei 4.459 de 92, dispondo sobre a revisão geral dos vencimentos. Admitiu, então, que ocorrera o reenquadramento dos autores como procuradores da autarquia e apontou que a Lei Delegada 132 de 74 a eles não se referiu, no que implicou a extensão dos benefícios da Lei Delegada 91 de 73 aos procuradores do Estado lotados em autarquias. Por idêntica razão, não teriam ficado os autores sob a égide do Decreto 3.766 de 80. Então, concluiu que nunca teriam alcançado os então recorridos o direito a vencimento ou proventos correspondentes aos devidos aos procuradores do Estado, descabendo falar em aplicação retroativa da Lei 4.459 de 92, quando, ao rever os vencimentos dos servidores do Estado, considerou os vencimentos e proventos da aludida categoria, despojados dos excessos decorrentes dos aumentos reais que lhes foram anteriormente concedidos, a título de equiparação deferida ao arrepio da lei e da Constituição. Então proclamou que, aspas, se é certo que a própria administração tem o poder de rever eventual ato praticado nas circunstâncias apontadas, como consagrado na súmula SIC 346 do Supremo, não seria razoável recusar-se ao legislador a mesma prerrogativa, acrescendo que, ainda fosse injusta a desequiparação, não caberia ao Poder Judiciário sanar a irregularidade sob invocação da isonomia. Folhas 153 e 154. O registro do exame da legislação local, a partir de elementos probatórios coligidos na fase de instrução do processo, bem revela haver a turma emitido pronunciamento como se julgasse não o recurso extraordinário, mas sim o recurso ordinário constitucional, em que pese a concessão da segurança na origem. Foi justamente o exame da legislação local
assentando-se de forma diametralmente oposta ao consignado no acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que não alcançou a legislação local, o enquadramento dos então recorridos no quadro de procurador do DR, com as vantagens dos procuradores do Estado, lotados na Procuradoria-Geral do Estado, que levou a turma a conhecer e prover o extraordinário. Extraio do acórdão reformado o seguinte trecho, que é o acordo do Tribunal de Justiça. Vê-se dos documentos acostados aos autos que os impetrantes foram enquadrados no cargo de procurador do DR do Piauí, pelo Decreto 2.991 de 78, com os vencimentos, direitos e vantagens dos procuradores do Estado, lotados na Procuradoria-Geral do Estado, conforme estabelece a Lei Delegada 133, de 7 de agosto de 74. Digo, então, a partir da interpretação conferida a normas estritamente locais, glosou-se a que se seguiu, ou seja, a Lei 4.459/92, no que teria implicado diminuição dos vencimentos dos recorridos. A Corte de Origem, Tribunal de Justiça do Piauí, aludiu mais, procedendo com isso a exame da controvérsia, a vedação do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, quanto à distinção de índices para reajuste de vencimentos. Constata-se que o fundamento maior da Corte de Origem foi o que previsto na legislação local, e apenas fez-se menção à Carta da República para dizer-se, com inegável acerto, da proibição de distinguir-se na revisão dos vencimentos. O extraordinário não tinha condições de ser conhecido, e isso foi percebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, razão pela qual, na minuciosa decisão de folha 132 a 136, indeferiu o trânsito do citado recurso. Nada foi julgado na origem, tendo em conta o artigo 98, parágrafo único, introduzido pela Emenda Constitucional número 1 de 69, quanto à vedação da equiparação, sendo certo que o Estado não protocolizou, visando ao pré-questionamento, visando o debate e a decisão prévios do tema jurígeno, embargos declaratórios. Adentrou-se campo com inteira novidade, considerado que decidido, contrariando-se até mesmo o parecer da proficiente sub da República, doutora Nadir de Mendonça Rodrigues, que fez ver não ocorrido pré-questionamento, folha 144 a 147. Ante tais circunstâncias, julgo procedente o pedido inicial e assento que o recurso extraordinário não tinha condições de ser conhecido, razão pela qual o processamento determinado mediante o agravo mostrou-se à margem da ordem jurídica, o mesmo ocorrendo com o acolhimento do pedido do Estado. É como voto na espécie, limitando a decisão ao autor e recorrido no extraordinário, Manuel Alves de Andrade, porquanto verificada a desistência pela coautora Maria Dulcimar Gonçalves Moura. Neles colegas, revisei os presentes autos e peço vênia ao ministro Marco Aurélio para alcançar resultado diverso. Eu vou resumir as anotações que fiz, nas quais assinalo que a pretensão inicial do autor não procede, pois a decisão rescindenda não está fundada em erro de fato, como dispõe o inciso 9º do artigo 485 do Código de Processo Civil. O parágrafo 1º desse dispositivo dispõe que erro de fato consiste em a sentença ou acórdão admitir um fato inexistente, ou então considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, em razão de atos ou de documentos da causa. O acórdão rescindendo, segundo entendo, restringiu-se a conferir a correta interpretação ao princípio do direito adquirido, para afirmar o entendimento de que os autores estavam vinculados ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí,
ente público autônomo, por força do Decreto 2991/78, sendo reenquadrados como procuradores da autarquia, mantendo-se por essa razão em seu quadro de pessoal. Mantida a qualidade de procuradores do departamento autárquico, não há que se alegar ofensa a direito adquirido, pois os autores nunca tiveram direito adquirido à equiparação de vencimentos ou proventos correspondentes aos devidos aos procuradores do Estado, sendo inaplicável, na forma pretendida, a Lei 4.459/92. Logo, segundo entendo, não há erro, quando a decisão impugnada apenas contraria pretensões do autor. É o que ensina José Carlos Barbosa Moreira, que cito: além disso, o teor do parágrafo 2º do artigo 485 do CPC ressalva que o fato seja incontroverso e que sobre ele não haja pronunciamento judicial, hipóteses não demonstradas pelo autor na sua ação. É que o próprio voto do acórdão rescindendo esclarece a exegese adotada para os dispositivos legais invocados, e cito, aspas, assim, por não serem procuradores do Estado, mas procuradores do DER, a eles não se referiu a Lei Delegada número 132/74, ao estender no artigo 1º os benefícios da Lei Delegada 91 de 73, aos, aspas, procuradores do Estado lotados em autarquias, fecha aspas. Pela mesma razão, não foram compreendidos no conceito de procuradores do Estado, sob qualquer regime jurídico, lotados no DER, que o decreto número 3.766/80, artigo 5º, acima transcrito, contemplou com vencimentos e salários fixados ou reajustados nas mesmas bases estabelecidas para os procuradores do Estado lotados na Procuradoria-Geral do Estado. Fecha aspas, é trecho que extraio do próprio voto no acórdão rescindendo. Anoto por oportuno que a pretensão de se rescindir o julgado sob o fundamento do inciso 5º do 485 tem de ser intentada contra a decisão manifestamente contrária à regra normativa apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. No caso, ao dar provimento ao recurso extraordinário do Estado do Piauí, o acórdão rescindendo conferiu correta aplicação ao princípio constitucional do direito adquirido, eliminando a equiparação anteriormente concedida ao arrepio da lei, e em especial do parágrafo único do artigo 98 da Emenda Constitucional número 1 de 69, a qual expressamente dispõe: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Parágrafo único. Respeitado o disposto neste artigo, é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Fecho aspas. São essas razões que, renovando as vênias ao ministro Marco Aurélio, por essas razões eu julgo improcedente a ação rescisória, consequentemente condenando os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Presidente, apenas um esclarecimento. A premissa de meu voto não é a procedência do que é articulado quanto ao erro de fato. Não. A turma não cometeu Vossa aí Excelência entende o que não houve equívoco. pré-questionamento. O pré-questionamento quanto ao 98 e, no mais, quanto à equiparação, né? O Tribunal de Justiça ele decidiu a partir do exame da legislação local. E a turma, examinando essa mesma legislação, concluiu que não estaria configurada a equiparação, que eles não seriam beneficiários da norma local. Aí é que eu penso que se ouvidou, né, a jurisprudência sedimentada em verbete. Pergunto qual foram as normas legais ou constitucionais dadas como violadas Pela turma? Não. Como fundamento da ação rescisória. Aí seria artículos com a violência, deixa eu ver aqui. O próprio minutinho. Posteriormente adquirido,
cabimento. Né? Articula-se, está no relatório eu fiz alusão, consubstanciada na residão descendo, viola a literal disposição do artigo 5º 36, porque a Corte de Origem, interpretando a legislação local, concluiu pelo direito adquirido. Viola a literal disposição e artigo 37, 15 e artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. Aí são tecidas considerações E a contestação respeito, também se prende à inocorrência de violação literal, a violação literal de disposição de lei e porque eles seriam exatamente servidores inativos vinculados ao DER e não aqueles procuradores do E Estado. o ajuizamento se fez a partir dos incisos 5 e 9 do artigo 485. Bem, acho que a ação rescisória estaria desfocada de uma questão que seria interessante. Se cabe, em ação rescisória, verificar, rever a decisão que conheceu do recurso extraordinário por se tratar ou não de matéria local. Isto não diz respeito ao artigo 5º 36, poderia dizer respeito ao artigo 102, 3. Agora, é da nossa jurisprudência, da qual dissente o ministro Marco Aurélio, que em questões de direito intertemporal, para verificar a existência ou inexistência de direito adquirido, o tribunal tem que examinar, tem que interpretar a legislação local. Vossa Excelência me permite, para fazer justiça ao profissional da advocacia que subscreveu a inicial, nota-se de start que a Suprema Corte, induvidosamente, ao prolatar venerando a decisão reincidenda, violou literalmente vários dispositivos de índole constitucional e infraconstitucional, inclusive o artigo 102, 3 e suas alíneas, eis que a matéria. Como bem salientou o Ministério Público Federal, não foi objeto de pré-questionamento quanto aos termos, porque deles não cuidou o venerando acórdão recorrido, ao qual não se opuseram embargos, declaração para efeito de pré-questionamento, como imposição de norma cogente, 282, 356 da súmula. É induvidoso que o venerando Arestro reincidente trouxe à balha tema constitucional não discutido em qualquer fase do litígio, não ocorrendo o indispensável pré-questionamento. E o julgamento na origem foi no âmbito da competência originária para o mandado de segurança com concessão da ordem. Né? E aí só cabia realmente o recurso extraordinário. Afirmando o direito adquirido. Afirmando a partir de interpretação da legislação local. Senhor presidente, eu gostaria de antecipar meu voto, com todo respeito. Eu Pois não. Constato aqui que há jurisprudência assente aqui desta Corte, no sentido de que não cabe ação rescisória com base no artigo 485, inciso 5º, alegando erro em matéria de admissão de pré-questionamento. Portanto, além dos argumentos de Vossa Excelência, que com a devida vênia me convenceram, eu aduzo mais este que foi trazido aqui pelo Ministério Público Federal. Portanto, eu também estou julgando improcedente a ação rescisória. Ministra Carmen Lúcia. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Ministro Joaquim Barbosa. Também eu, senhora presidente. Ministro Carlos Brito. Mesma linha. Ministro César Peluso. Ministro Sepúlveda Pertence. Eu, como me anteciparam, senhora presidente, com as vênias do ministro Marco Aurélio, acompanho o voto de Vossa Excelência. Sobretudo, enfatizando esse tópico, no qual tenho insistido, é que isso vem de décadas e foi reafirmado pelo plenário numa discussão em que ficou vencido o eminente ministro Marco Aurélio. É que, para a verificação da existência de direito adquirido, o tribunal tem que verificar se há um conflito de leis locais, de leis. E aí, tanto antes da Constituição de 88, podia examinar o direito local,
como após a Constituição de 88, tanto tem que examinar o direito infraconstitucional federal ou local, de tal modo que não vejo aí violação dos limites do recurso extraordinário, porque afirmou-se o direito adquirido e o recurso extraordinário do Estado sustentava a inexistência do direito adquirido. Tudo mais é argumento para verificar se esse direito adquirido ocorria ou não ocorria na situação. Eu, portanto, também julgo improcedente. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação, vencido o relator, ministro Marco Aurélio. Lavrará o acórdão a revisora, ministra Ellen Grace. Chama a julgamento, senhores ministros, o habeas corpus 87.503, de que é relator o ministro Carlos Brito. Paciente Mário Bezerra Feitosa, coator o Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, HC. Réu preso do eleitoral. Então, vocês estão violentos. Este habeas corpus foi impetrado contra a decisão do então ministro Carlos Madeira, do Superior Tribunal Eleitoral. A decisão do ministro Madeira foi proferida nos autos do agravo de instrumento 5.897, TSE, e, por essa decisão, reformou-se acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará para restabelecer sentença criminal condenatória de primeira instância. Pois bem, o ora paciente foi denunciado pelos crimes descritos no artigo 299 do Código Eleitoral, em decorrência de supostas fraudes ocorridas na consulta plebiscitária de Mojuí dos Campos, distrito de Santarém, fraudes que culminaram com a anulação da consulta plebiscitária voltada à emancipação desse município, Mojuí dos Campos, localidade do município de Santarém. Deu-se que o paciente, muito embora denunciado pelo delito descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, veio a ser condenado a 7 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, pelas práticas, pelos crimes tipificados nos artigos 308, 309, 310, 339 e 348 do Código Eleitoral. Isto a despeito da diversa capitulação constante da denúncia. E, resignado com a decisão de primeira instância que o condenou, o paciente recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Aqui no regional, a pretensão foi acolhida com a consequente anulação da sentença condenatória, por entender o tribunal ocorrente a hipótese da mutatio libelli, o que ensejou a interposição de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral o que motivou a interposição de recurso pelo Ministério Público ao Tribunal Superior Eleitoral. E foi o provimento deste apelatório no Superior Tribunal Eleitoral, com o consequente restabelecimento da original sentença condenatória, que ensejou a presente impetração. Agora eu vou tentar fazer a abreviação. Na verdade, se trata daquela discussão técnica entre emendatio libelli e mutatio libelli. O juiz de primeira instância entendeu de reenquadrar juridicamente os fatos descritos na denúncia, mas os mesmos fatos descritos na denúncia, de modo ao próprio juiz, exaustivamente, com toda explicitude, dizer que estava a processar a emendatio libelli, de que trata o artigo 383 do Código Penal, não a mutatio libelli. O juiz estava muito bem consciente disso. O regional entendeu diferente. Devido ao apelo do Ministério Público para o TSE deu provimento ao recurso, desfez a decisão do regional e restaurou a sentença condenatória do juiz de primeira instância. Eu fiz a leitura dos termos da denúncia e dos termos da sentença. E também cheguei à conclusão de que os fatos são exatamente os mesmos.
apenas o juiz processou a emitiu um juízo subsuntivo diferente daquele processado pelo Ministério Público. De sorte que eu, convencido de que não houve mutatio libelli, mas simplesmente a emendácio, eu acolho o parecer do Ministério Público para indeferir a ordem de habeas corpus. Eminente relator, indefere a ordem. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Apoio ao relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator, senhor. Ministro César Peluso. Vice-presidente. Ministro Sepúlveda pertence. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, indeferiu a ordem nos termos do voto do relator. Senhores ministros, os colegas precisam ir ainda ao Tribunal Eleitoral. Está encerrada a sessão.